Olá, pessoal. O empregado público está sujeito à aposentadoria compulsória por idade? Antes de compartilhar a minha opinião a respeito desta controvérsia, eu gostaria de convidá-lo para, nesse momento, se inscrever neste canal, também acionando o sino de notificação e seguir o meu perfil no Instagram F5 Previdenciário. Pois bem, a dúvida de hoje parte de um caso concreto, de uma notícia que foi publicada no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cujo título é Contrato de trabalho de empregado público deverá ser encerrado ao atingir o limite máximo de idade. Temos aqui algumas informações de que a primeira turma do TRF da Primeira Região negou o provimento à apelação interposta por um empregado público contra uma sentença que indeferiu o pedido de reintegração dele ao quadro de pessoal de uma empresa estatal. E isso se deu em virtude do desligamento compulsório por ter ele completado 75 anos de idade. Ou seja, estamos diante de um empregado público que completou 75 anos de idade e, em virtude disso, foi aposentado compulsoriamente. A fundamentação aqui está que o empregado público que atingir o limite de idade da contribuição previsto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Pois bem, até o advento da emenda 103 de 2019, reforma da Previdência, tínhamos uma controvérsia se essa aposentadoria compulsória por idade poderia ou não ser aplicada aos empregados públicos. Tínhamos um entendimento do STF dizendo que essa aposentadoria compulsória por idade era apenas destinada a servidores estatutários, aqueles que detêm vínculo efetivo, ao passo que a jurisprudência do TST, Tribunal Superior do Trabalho, vinha ampliando essa aposentadoria compulsória também para os casos de empregos públicos. Porém, o que aconteceu? Com o advento da reforma previdenciária, nós tivemos uma expressa abrangência da aposentadoria compulsória para a situação dos empregados públicos. Isso porque a reforma da Previdência, ela inseriu o parágrafo 16 do artigo 201 do texto constitucional, dizendo que os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Portanto, esta novidade introduzida pela reforma da Previdência, o parágrafo 16 do artigo 201, passa a determinar a aplicação da aposentadoria compulsória também aos empregados públicos. Porém, esse não é um tema tão simples, porque há duas controvérsias jurídicas que ainda não foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro delas é a aplicabilidade imediata desse dispositivo do parágrafo 16. E por quê? Vamos voltar a ele. Ele fala que os empregados públicos serão aposentados compulsoriamente, mas aqui tem um detalhe importante, observado o cumprimento de tempo mínimo de contribuição. E isso difere da aposentadoria compulsória dos servidores estatutários, porque eles podem ingressar no serviço público com 74 anos de idade, por exemplo, e aos 75, com apenas um ano de serviço público, já seriam aposentados compulsoriamente. Agora, em relação aos empregados públicos, há a determinação de cumprimento de um tempo mínimo de contribuição. E mais do que isso, a referência no final, que será estabelecido na forma da lei, ou seja, estabelecido na forma da lei, o que há um grande indicativo de que esse dispositivo não é autoaplicável. Vamos pensar na hipótese de um empregado público que ingressou, por exemplo, com 70 anos de idade no seu emprego público e, consequentemente, ao completar 75, ele não teria tempo mínimo de contribuição. E aí, o que iríamos fazer? Poderíamos aposentá-lo compulsoriamente se ele não atingiu o tempo mínimo de contribuição? Se tivermos que esperar ele atingir o tempo mínimo de contribuição, vamos combinar que essa aposentadoria não será compulsória, mas sim condicionada
a exigência de um tempo mínimo de contribuição. Particularmente, eu entendo que esse dispositivo, parágrafo 16 do artigo 201, não é auto-aplicável. É necessário vir uma lei que vai estabelecer qual será esse prazo mínimo, esse tempo mínimo de contribuição. Será 25 anos, como dos servidores estatutários? Será 15 anos das mulheres, 20 anos dos homens, no caso de regime geral? Temos que sanar essa dúvida. Bem como estabelecer se haverá exigência de carência ou não, qual será o critério de cálculo da renda mensal. Essas informações nós não temos ainda, porque se um empregado público não tem o tempo mínimo de contribuição, por exemplo, exigido no regime geral, que dos homens é 20 anos, o que vamos fazer? Como vai se dar o cálculo da sua aposentadoria? Ainda não sabemos. Mas vamos aqui pensar na hipótese de superar essa controvérsia da aplicabilidade ou não desse dispositivo, presumindo que ele seja auto-aplicável. A segunda dúvida é: qual a idade a ser observada como limite máximo de permanência no emprego? Pois bem, vamos verificar o que dispõe a Constituição aqui no artigo 40, que trata do regime próprio. O parágrafo 1º fala que o servidor abrangido pelo regime próprio será aposentado, e vimos que o 201, parágrafo 16, amplia isso também para o empregado público. O que diz o inciso 2º? Aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 na forma de lei complementar. Ou seja, o texto constitucional estabelece duas idades, ou 70 ou 75, e estabelecendo que a lei complementar irá disciplinar essa idade. E temos essa lei complementar? Sim, Lei Complementar 152 de 2015. E o que diz esta lei? No artigo 1º, esta lei complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, Estado, DF, municípios, de quem? Dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso 2º. E aí, o artigo 2º da lei complementar diz: serão aposentados compulsoriamente aos 75 anos de idade. Quem? Inciso 1º. Servidores titulares de cargos efetivos. Então, em relação a um servidor estatutário detentor de cargo efetivo, eu não tenho dúvida alguma de que a idade máxima de permanência no serviço público é 75 anos, de modo que, ao alcançar essa idade, o servidor público estatutário efetivo, ele vai ser compulsoriamente aposentado. Entretanto, a Lei Complementar 152 não referiu o empregado público. Por isso que defendo que a idade máxima de permanência no emprego público será aos 70 anos. Porque, como vimos, o artigo 40, inciso 2º, fala que a idade da aposentadoria compulsória é 70 ou 75 na forma prevista em lei complementar. Vem a lei complementar e diz que 75 é a idade máxima do servidor público efetivo, de modo que, não referindo o empregado público, entendo que ele continua tendo como limite máximo de permanência no seu emprego a idade de 70 anos. Mas estas são apenas as minhas impressões e sabemos que temos muitas divergências doutrinárias acerca desses dois pontos, que é a autoaplicabilidade ou não do parágrafo 16 do artigo 201, bem como a idade a ser observada para a aposentadoria compulsória de um empregado público. Espero ter conseguido esclarecer um pouco essa controvérsia, fazendo uma análise crítica dessa decisão do TRF da primeira região e já informando a todos que temos um cenário de incerteza, porque ainda não temos um pronunciamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, quer seja pela idade, 70 ou 75, quer seja pela autoaplicabilidade do parágrafo 16 do artigo 201. Então, logo tenhamos algum pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessas controvérsias, vamos atualizá-los aqui por meio do nosso canal F5 Previdenciário.